2026 é o ano do conteúdo e eu sei que você tá aqui porque você quer criar conteúdo. Esse vídeo não é para te convencer a fazer isso. Esse vídeo é para te falar o que eu faria se eu começasse a produzir conteúdo do zero. Palavra de quem começou a produzir conteúdo em 2016. Eu tive um blog em 2016 e fui um top voice no LinkedIn na época. Em 2017 eu comecei a postar vídeos aqui no YouTube, ó, o editor vai colocar aí na tela. Sabe aquela sua linha editorial cheia de conteúdo novo? Cancela tudo. Tá vendo? Pois é, esse aqui é o Rodrigo de 2017 fazendo conteúdo no YouTube. Em 2018 para 2019 eu comecei a produzir conteúdo no Instagram. E hoje eu tenho esse, entre muitas aspas, império de conteúdo que traz demanda para todos os meus negócios B2B sem que eu precise investir R$1 só em tráfego pago. Eu tenho uma operação hoje com 8 pessoas no comercial vendendo, 8 closers, né? Para quem é do mercado vai entender o que eu tô falando, só no orgânico por conta disso que eu construí. Só que, se eu fosse começar do zero hoje, se eu não tivesse um YouTube com mais de 200 mil inscritos, um a mais com você que vai apertar aqui embaixo, se eu não tivesse um Instagram com quase 300 mil pessoas seguindo, como eu começaria a criar conteúdo do absoluto zero se eu fosse começar hoje? Me perguntaram isso outro dia lá na caixinha de perguntas, então vamos lá que eu vou responder essa pergunta para você, tentando trazer um pouco do formato que eu acredito que funciona para 2026, que é completamente diferente do formato que eu fiz lá atrás, que foi o que me fez crescer no começo, tá? Mas é o formato que me fez crescer recentemente. Eu cresci quase uns 150 mil seguidores nos últimos 90 dias fazendo o que eu vou te compartilhar nesse vídeo aqui. Então vamos pra vinheta que já já eu volto. Salve, Rodrigo Vincenzi aqui, tudo bem com você? Ó, antes da gente começar, eu quero que você comente aqui embaixo qual é o seu nicho de atuação. Eu vou começar a produzir uma série de vídeos aqui pro meu canal falando sobre criação de conteúdo para nichos específicos. Então comenta aqui embaixo qual é o seu nicho, que os nichos que mais aparecerem aqui embaixo serão os selecionados, tá? Então já manda teu comentário aí que tu vai ter basicamente uma mentoria de graça pro teu nicho aqui no YouTube. E eu te garanto um vídeo de mais de 15 minutos, bem detalhadinho, tá? Então comenta aí. Bom, vamos lá. Falando sobre criação de conteúdo, cara. Primeira coisa é o seguinte, eu dividi em alguns tópicos aqui a minha fala e esse é o tipo de vídeo que é importante você escutar ele ou tentar anotar as coisas que eu vou passar aqui pra você, porque muita coisa vai fazer sentido e outras nem tanto, e tem coisas que você vai sentir uma vontade absurda de fechar o vídeo e aplicar. Então muita atenção, papelzinho e caneta na mão, que eu acho que vai ser a melhor forma de você aprender isso aqui, tá? Primeira coisa e talvez a mais importante, diferente de lá atrás, hoje a única forma de criar conteúdo para ter sucesso de alcance de pessoas com dinheiro é você criar sem expectativa de retorno. E eu sei o tanto que isso é difícil. Por exemplo, como que você pensa em criar conteúdo sem falar sobre o que você quer vender? Como criar um conteúdo sem ter que forçar um lead a ser gerado daquele conteúdo? Gente, eu sei que é difícil se entrar na cabeça, mas eu posto hoje 6 a 7 vídeos por dia no meu canal, no meu Instagram, e menos de um, né, a média de base ali, né, menos de um por dia é mais ou menos sobre o que eu vendo. A maioria dos meus conteúdos não tem absolutamente nada a ver com o que a minha empresa faz. A minha empresa é uma assessoria de marketing focada em marketing orgânico, enquanto o meu conteúdo no Instagram é sobre casamento, paternidade, criação de filhos, relacionamento, sobre como eu lido com o dinheiro, sobre testemunho de coisas que dão errado na minha vida. E não tem conteúdo lá, raramente tem conteúdo no meu perfil sobre criação de conteúdo, por exemplo. Eu faço isso mais aqui no YouTube, que aqui faz um pouquinho mais de sentido, mas e lá, né? Eu não faço conteúdo com a expectativa de um retorno de leads, vendas e etc. E isso é bom para caramba, velho. É a melhor coisa que você pode fazer por você. Sabe por quê? Se você cria pensando em, vou criar tantos Nutella, tantos raiz, tá ligado? Essa parada do mercado. Se você cria conteúdo pensando desse jeito, automaticamente você não tá fazendo conteúdo, você tá fazendo criativo. Criativo é aquela parada que você cria com foco em vender, com foco em atrair o cliente. E esse é o jeito errado de criar conteúdo. Porque assim você não está criando conteúdo, você está fazendo propaganda, publicidade. Então o conteúdo tem que ser sobre o que você acredita e o que você quer falar. Voltamos a uma era da criação de conteúdo na internet, onde você pode falar sobre o que você ama falar e não necessariamente ficar falando sobre o que você quer vender. Você não tem que parar de ser... se eu fosse criar conteúdo do zero hoje, eu não criaria sendo escravo da necessidade financeira do conteúdo, suprir a minha carência de dinheiro, que é você criar o conteúdo com a expectativa da venda. Ou seja, eu criaria conteúdo para compartilhar com as pessoas aquilo que eu sou, acredito e vejo do mundo. Tá? Essa é a regra master, para mim, só isso aqui, se isso aqui entrar na sua cabeça, você vai desbloquear a criação de conteúdo em 2026, tá? Segunda coisa que eu faria, tá? Seria escolher muito claro quem são as pessoas que eu quero ter como cliente, tá? E aqui a gente não tá falando de perfil de cliente, persona, público-alvo, não, aqui a gente tá falando de um ser humano. Por exemplo, os meus clientes hoje, em sua grande maioria, eles são casados.
então faz sentido eu falar sobre casamento. A maioria deles são cristãos, então faz sentido eu falar sobre cristianismo no meu perfil, né? Então se eu fosse criar conteúdo hoje, eu criaria o conteúdo para pessoa e não pro nicho. Aquela parada de tipo assim, nicho de emagrecimento, nicho de dinheiro, renda extra, não sei o que. Para de pensar em nicho, porque você, mais uma vez, você está indo pelo caminho de fazer propaganda e não de fazer conteúdo. Isso funcionou até aqui porque propaganda era barato. Era muito barato botar dinheiro no Meta Ads, no Google Ads, era muito barato fazer anúncio no YouTube, só que não tá mais barato. Então não adianta você querer criar conteúdo com a mesma visão de você, de quando você não criava conteúdo, porque o alcance está cada vez menor. Veio pro Brasil agora o imposto sobre o Meta Ads, que já existia, mas a Meta absorvia, agora não absorve mais. O Google tentou dar uma lacrada aí dizendo que não vai repassar esse imposto, mas mais cedo ou mais tarde ele vai, né? A gente sabe que não vai ficar mais barato. Então depender de propaganda é uma forma de afundar a sua empresa. Depender de propaganda. Não tô dizendo aqui, não sou o cavaleiro do apocalipse da propaganda não, tá? Só tô dizendo que você não pode depender disso, né? Quer dizer, terceiro ponto, né? Se eu fosse criar conteúdo hoje, o que eu olharia? Eu olharia menos pra fora. Tá? Porque quando você copia conteúdo, nem mesmo você gosta daquilo. Se aquilo der certo, se aquilo trouxer visualização pra você, mas for um material que não foi do teu coração, você não vai ter orgulho daquilo. Consequentemente, você não vai querer replicar aquilo. Palavra de quem já fez isso. Eu já fiz conteúdo no Instagram que eu repliquei de gringo e etc e tal, que deu bom e eu não quis refazer o conteúdo. Porque quando você acerta uma veia de conteúdo, você refaz aquele conteúdo em formatos diferentes. Por quê? Porque eu não tinha orgulho daquilo, porque aquilo não saiu do meu coração. Aquilo não saiu do que eu verdadeiramente acredito, aquilo saiu de uma trend. E trend, cara, trendear, você quer fazer trend, quer bombar, quer ter visualização de nada e não ter nenhuma conexão e no final das contas não vender, é só seguir trend. Segue trend, pega o que tá bombando e copia, você vai ter visualização. Só que de que adianta visualização se você não tá deixando um legado, fazendo com que as pessoas gostem de acompanhar você e ao mesmo tempo vendendo. Porque é aquilo que faz venda. A venda não é atrair, converter, relacionar, vender. Não é isso. Não é isso mais. Não é essa escola mais. A venda hoje em dia é conhecer, gostar, confiar, comprar qualquer coisa que essa pessoa apresentar. Você sabe que é assim, porque os grandes influenciadores estão fazendo esse tipo de estratégia para tirar dinheiro de você, para te vender porcaria. E você que tem um produto massa, tá calado, tá em silêncio, tá esperando o melhor momento, o jeito perfeito de produzir conteúdo, quando na verdade tudo que você precisa fazer é silenciar o barulho, fechar o barulho. Para de ficar olhando o conteúdo dos outros e começa a produzir o seu, a falar de verdade aquilo que você acredita, ok? Quarto e último ponto, e talvez o mais prático de todos, né? Porque aqui eu falei de um âmbito mais filosófico da coisa, mas que pra mim é o mais importante, mas agora sendo um pouquinho mais prático, tá? O que você vai fazer para você criar conteúdo que seja de fato original e bom, tá? Primeira coisa é o seguinte, você vai parar de criar conteúdo e vai começar a documentar o que você vive. Como que você faz isso? Por exemplo, imagina que você trabalha com marketing. Provavelmente você faz reuniões com clientes, potenciais clientes, parceiros, amigos e talvez faz parte de grupo de mentoria, né? Que geralmente você entra num grupo de mentoria, tem várias pessoas perguntando ali dentro e tal. O que você vai fazer? Você vai começar a observar o que as pessoas ao seu redor perguntam, questionam ou afirmam e vai passar a anotar esses assuntos. Na sequência, você vai colocar junto a esses assuntos a sua visão sobre aquele assunto. O que você pensa sobre aquilo ali, né? Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa falando que funcionário tem que ter cabeça de dono. Eu discordo. Eu acho que é impossível. Pedir para um funcionário ter cabeça de dono é a mesma coisa de você pedir para alguém que não tem filhos pensar como alguém que tem filhos. É impossível. A pessoa não tem filho. Então, o que deve ser a cabeça do funcionário? Cabeça de crescimento, de entregar além para poder crescer. Isso é uma crença minha. Tá certo? Tá errado? Não sei. É a minha crença. Então, só que isso foi de uma pergunta que eu vi de um amigo meu que é empresário, que eu anotei e pensei, qual é a minha opinião sobre isso aqui? O que eu verdadeiramente acredito, sem o objetivo de agradar e nem de acertar uma trend, nem de viralizar, mas de compartilhar o que eu verdadeiramente acredito sobre aquele assunto. Então essa é a visão do conteúdo. Se hoje, em 2026, eu fosse começar a produzir conteúdo do zero, eu não olharia para trend, eu não olharia para tendência, eu não olharia para o conteúdo do meu concorrente, não, pelo contrário, eu olharia para dentro, silenciando o barulho de fora e verificando o que as pessoas esperam de mim. Ou seja, o que as pessoas ao meu redor estão questionando, perguntando. Terminei uma reunião com um cliente, anota, cara, qual foi a parada mais massa que você falou para aquele teu cliente. Eu fiz um vídeo recente aqui no meu canal falando das minhas ideias de conteúdo que nunca foram postadas. Tem várias ideias nesse aspecto. Vai lá, dá uma procurada, dá uma olhada, vê como eu faço, tá? Eu também fiz um outro vídeo aqui no canal exatamente sobre qual é o meu processo criativo para criação de conteúdo. Recomendo que você assista ele também, tá? Então antes de você sair, ó, aperta no like, se inscreve no canal. Tamo junto, espero ver você produzindo conteúdo ao meu lado. Até lá.